Vamos falar sobre menopausa. O que acontece no corpo da mulher quando ela chega ali aos 40 anos, meados dos 40, que começa o climatério, até chegar aos 50, quando efetivamente chega a menopausa. Muda o humor, ela sente aquele calorão, não é? Sente um probleminha na vista, o olho resseca. Você de casa já passou por isso? Você, homem, já notou que sua mulher mudou um pouco? É nessa hora que ela mais precisa de você, os hormônios estão mudando e a gente tem que estar junto delas. A senhora conhece alguém que já passou, esteja passando pela menopausa? Sim, a minha irmã. Sua irmã? Você já reclamou de alguma coisa, sua irmã? Muito calor e muita dor nas pernas, dor de cabeça, essas coisas. Tá falando com uma. Tá sentindo alguma mudança no corpo? Já passei o período mais difícil. O que é que sentiu? Muita coisa. O quê? Tontura, enjoo, náusea. É muito calor, muito. Sentia calor, sentia mal-estar. Como é que começa a mulher a sentir os primeiros sintomas do que pode vir a ser a menopausa? Na verdade, a gente chama de climatério aquele conjunto de sintomas que eles podem começar anos antes da menopausa em si. Porque a menopausa é quando a mulher ela fica um ano sem menstruar. Enquanto está naquela fase de vai falhando, vindo ou não, esses sintomas, que são chamados climatério, e ele acompanha não só antes da menopausa, mas depois que a menstruação foi embora, entrou na menopausa de fato, ele ainda pode se estender um período depois. Então, esse conjunto de sintomas é o que faz essas pacientes procurarem o consultório, que incomodam bastante, que são principalmente as ondas de calor, né, que é o fogacho, porque é diferente. Essa mulher, ela não sente. A gente mora em Recife, que é um clima quente, mas é um calor diferente. Ele começa geralmente na cabeça e aí ele desce, depois ele sobe novamente para a cabeça e a paciente ela tem uma sudorese, um suor frio, com mal-estar, muitas vezes acompanhado de tontura, de palpitações. Dizem até que a mulher perde a libido, perde a vontade de namorar. Diz que é. Eu nunca tive não, viu? Que eu era cão chupando manga. Eu mesmo tô com 70, mas não perdi a vontade de namorar não, nem de viver. Uma outra queixa muito comum são as queixas sexuais, né? A paciente que ela começa a ter mais baixa libido, ela tem menos interesse, e isso pode trazer inclusive alguns problemas no relacionamento, nos casamentos, que às vezes o companheiro não entende, acha que ela talvez esteja esteja mais amando ele, ou até mesmo com algum caso extraconjugal. Ficava estressada, Vontade de chorar. vontade de chorar. O marido não entendia? Não. Entendia não, era? Ele falava o quê? Falava que isso é coisa da tua cabeça, Sandra Helena. Ah, rapaz, ele não sabia de nada, né? Tem hora que a gente não suporta nem assim a conversa das pessoas. Que a gente fica assim meio estressada. Os hormônios, eles também vão influenciar na produção que a gente chama de neurotransmissores. Eles são bem conhecidos, alguns bem conhecidos como a serotonina, aí tem a dopamina, a adrenalina, a endorfina, né? E isso daí, esses hormônios, esses neurotransmissores, eles são influenciados pelos hormônios femininos, e quando há uma queda, então vai influenciar não só o humor, tá? Essa paciente ela vai sim ter um sintoma mais triste, mais depressivo, às vezes um choro fácil, fica muito que a gente chama de labilidade emocional, aquela coisa que muda de humor rápido, né? Às vezes vê uma coisa que nem é, assim, tá vendo uma TV, ai meu Deus, chorei por isso, fica muito emotiva, mas também ela se irrita mais fácil, a voz das pessoas, ela fica mais raivosa, né, a paciente. Como em tudo na medicina, não deve ser procurado somente quando já está apresentando os sintomas. Se você tem uma consulta regular, pelo menos uma vez ao ano, com o seu ginecologista, realiza os exames, você pode já começar a tratar esses sintomas, que eles não aparecem de uma vez. Como eu disse no início da entrevista, eles vão aparecendo gradualmente, anos antes. A mulher, em geral, a partir dos 35 já pode haver uma queda hormonal. Muitas já sentem de fato, outras menos, mas assim, quando começar um sintoma mais importante, relatar para o seu médico, e aí ele vai começar a fazer um tratamento direcionado para isso, até que finalmente ela entre na menopausa e
sendo avaliado caso a caso, vai ser feito uma terapia de reposição hormonal, por exemplo. E para quem tiver contraindicação, pode ser feito uma terapia não hormonal, mas sempre tratar, não deixar, porque o mais importante não é simplesmente sobreviver, você tem que viver com a qualidade de vida. Então essa mulher, ela precisa viver mais, mas viver bem. Então é um grande diferencial, principalmente as pacientes que podem fazer reposição hormonal. Tem algum alimento que ajuda? Sim, existem alguns alimentos que a gente chama que são fito-hormônios, né, que a gente conhece como soja, o inhame, abacaxi, linhaça, os verdes, mas a influência é discreta. Tem também, as pessoas usam muito maca peruana e alguns chás, o chi, amarela unha de gato, tríbulos terrestres, mas tem que ser bem avaliada a questão desses fitoterápicos, desses alimentos que eles vão somar, mas eles não vão tratar isoladamente as queixas da menopausa, que no caso são do climatério, né? E essa paciente, ela pode, assim, o próprio exercício físico já melhora a produção hormonal, ainda que mais baixa, mas assim, ela mantém, alivia bastante, sim. Se manter no peso adequado, não é só peso, é questão de proporção de gordura, o que a gente chama massa gorda com massa magra. Para encerrar, o que a doutora disse é: boa alimentação, exercício regular, não faz mal para ninguém. Além de fazer bem para a mulher que está passando por esse momento, faz bem para todo mundo. Se cuidar, faz bem para todo mundo. Eu volto contigo, Rodrigo.